Evangelho segundo João, capítulo 1. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vou começar aqui a leitura da palavra de Deus. O tema aqui é a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada teria sido feito. Nada do que foi feito se fez. A vida estava e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que se testificasse da luz. A saber, a verdade da luz, que vinda ao mundo e ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Palavra do Senhor Jesus. Irmãos, o que Jesus ensinou e o que fez estão inseparavelmente ligados a quem ele é. João mostrou Jesus como ser humano e ao mesmo tempo divino. Apesar de Jesus ter sido e assumido uma completa humanidade, vivendo como homem, nunca deixou de ser Deus, eterno e sempre existiu. O Criador, sustentador de todas as coisas, a fonte da vida eterna. Esta é a realidade a respeito de Jesus e o fundamento de toda a verdade. Irmãos, se não acreditarmos nisso, não teremos fé suficiente para confiar a Jesus o nosso destino eterno. Precisamos ter fé que Ele vai voltar, fé naquilo que esperamos, fé e convicção daquilo que não vemos, mas das coisas que se esperam, que é a volta de Cristo Jesus. Aqui, no capítulo 3, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele é a terra e toda a tua plenitude. O que parece impossível aos olhos de homem
é completamente possível aos olhos de Deus. O seu amor é maior do que qualquer problema ou provação que venhamos passar ou enfrentar. É esse sistema de coisas que estão aí fora, gritando e nos oprimindo todos os dias. Temos que ser fortes. Temos que herder verdadeiramente o galhardão de Cristo e com todo o amor, todo o entendimento, toda a nossa alma, amar a Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. E se nós tivermos Cristo em nós, daremos também a nossa vida por Ele. Temos que todos os dias de nossas vidas colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso acordar, no nosso levantar, ao nosso orar e ver a face de Deus. É um privilégio poder estar na presença dEle, poder estar cultuando, sendo moldado pelo Filho de Deus, sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqui no versículo 4, irmãos, a vida estava nele e ele era a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. A gente vê que quando a gente fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, na verdade a responsabilidade é muito maior do que isso. Na verdade, nós estamos representando a luz de Cristo. Nós estamos representando a face do nosso Deus. A nossa vida tem que ser um testemunho. Nós temos que testemunhar para esse mundo que está fadado ao pecado, está morto nas trevas, que há uma possibilidade de nascer de novo, há uma chance de viver de novo, alguma coisa melhor do que se ficar preso a esse sistema de coisas, a esse sistema iníquo que nos afada todos os dias, que nos oprime. E a gente vê a cada dia a violência crescer, a corrupção crescer, e quem negligencia Cristo, negligencia o propósito de amar e servir à vontade do Pai, continua morto em trevas. Pela luz de Cristo, enxergamos a nós mesmos como realmente somos, pecadores, e necessitamos o tempo todo da presença de Deus nas nossas vidas. Somos extremamente dependentes de Cristo Jesus, até para estarmos aqui, irmãos. Muitas das vezes a gente vai dizer que pela nossa vontade, não, é pela vontade de Deus. Nós fomos escolhidos, predestinados. Já o salmista vai dizer que o salmista Davi, ele foi escolhido antes mesmo de ter nascido. Já existia um propósito. Por mais que o mundo não queira, por mais que outras pessoas dizem que não, Jesus vai olhar para você e vai fazer se cumprir o propósito. E o propósito não é nosso. O propósito é dele. Nós estamos aqui para representar a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus, para representar Jesus nessa terra, para representar a luz que é Cristo Jesus para o mundo. É o que temos que ter fé todos os dias de nossas vidas, para verdadeiramente sermos reconhecidos como sal da terra e luz do mundo. Houve um homem, aqui no versículo 6, meus irmãos,
houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. No versículo 8, vai nos mostrar aqui. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, para proclamar as boas novas do reino, para apresentar a luz de Cristo a esse mundo, o brilho do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conseguem enxergar, para aqueles que ainda não conseguem ver o que é capaz de fazer o amor de Deus por cada um de nós. No versículo 9, irmãos, a gente vai ver aqui, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Isso foi Jesus quando veio para a remissão de nossos pecados. Ele não veio somente para um povo, ele veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna junto ao Pai. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmãos, esse povo, quando rejeitou Jesus, rejeitou o próprio Deus, eles estavam crendo firmemente que estavam fazendo a vontade de Deus, seguindo, entre aspas, a vontade do Pai, quando não era. Eles estavam ali sendo religiosos, seguindo as leis de Moisés, seguindo aquela época, os preceitos de Abraão. Mas em verdade, Cristo disse: antes que existisse Abraão, eu sou. E mesmo assim eles não acreditaram, crucificaram, mataram, condenaram nosso Deus. A gente vê o quanto é perverso o coração do homem. Isaías vai dizer que o coração do homem é extremamente corrupto. E se a gente não tiver todos os dias nos alimentando da palavra, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, a gente também pode fracassar. A gente também pode tropeçar como aqueles religiosos tropeçaram e erraram. Como o apóstolo Paulo, no início, perseguia os cristãos em nome de Deus. Foi preciso ficar cego. Foi preciso nascer de novo, conhecer o milagre do Pai, para fazer a sua vontade verdadeiramente até o fim, e travar o bom combate, e manter a fé. Para conhecer a Deus, é preciso nascer de novo. E como nascer de novo? Essa transformação, irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É matando todos os dias as nossas vontades, as nossas convicções, muitas das vezes, o nosso próprio ego.
A gente tem suficiência em louvar, suficiência em pregar, mas só vamos alcançar a verdadeira suficiência quando estivermos em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso trilhar o caminho. É preciso andar como Ele andou. É preciso falar como Ele falou. Pregar como Ele pregou. E amar como Ele amou. Amou o mundo de tal maneira a dar seu único filho, seu filho unigênito. Mas todo aquele que nele crê teve uma segunda chance. Mas aqui no versículo 12, irmãos, vai dizer assim, ó: mas todos quantos receberam dele o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Esse é o propósito de Deus. Nos convencer com o Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo. E há de vir. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, renasceu espiritualmente, recebendo uma nova vida de Deus. Por meio da fé em Cristo, esse novo nascimento ocorre de dentro para fora. Nossas atitudes, nossos desejos, nossos motivos são reformulados e moldados. Ao sermos gerados por Deus, tornamo-nos espiritualmente vivos e membros da família celestial. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Passamos a fazer parte de Deus, como irmãos aqui. Muitas das vezes a gente vai ouvir falar algum irmão, às vezes a gente vê que as pessoas querem encontrar dentro de si próprio solução para tudo, solução para os seus problemas, quando não existe. A única solução é Cristo Jesus. Foi Ele que lavou o pecado do mundo. Foi Ele quem levou as nossas culpas, as nossas transgressões, os nossos pecados. Cristo é o centro do Evangelho. Temos que ter Cristo todos os dias de nossas vidas. Viver louvando, andar pregando, orando um pelos outros, confessando seus pecados uns para os outros, para que eles sejam perdoados. É necessário, meus irmãos, ter uma vida com Deus, repleta do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos fortificando todos os dias de nossas vidas. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente dizer a igreja somos nós. Porque muitos desigrejados dizem isso. Para que eu vou à igreja? A igreja somos nós. Mas não é bem assim. É fácil dizer que amo Deus. Se você perguntar a qualquer um ali fora se ele ama a Deus, ele também vai dizer que ama. Mas quem ama verdadeiramente cumpre os seus preceitos e os seus mandamentos. E por mais que sejamos fracos, totalmente dependentes de Deus, é preciso nos esforçarmos todos os dias para andar mediante a sua presença e o seu propósito. Porque verdadeiramente, irmãos, somos testemunhas nessa terra. Viemos aqui para testificar essa luz.
o propósito de Deus comigo, com você e com o mundo vai ser cumprido, porque dele é a terra e toda a sua plenitude. Sem ele nada há, sem nele nada se pode. Através dele tudo veio a existir, como foi relatado aqui no texto. Aqui no versículo 14, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória, a glória como de um unigênito do Pai, como Filho de Deus. E ao encarnar, Cristo se tornou o Mestre perfeito, o pão da vida, e quem comer desse pão jamais sentirá fome. A luz do mundo, quem tiver em Cristo e nessa luz, não conhecerá as trevas. Cristo disse assim: eu sou a porta e o bom pastor. Eu sou a porta. Em Apocalipse a gente vai ver que Jesus falou: eis, estou à tua porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo, e você comigo. Que porta seria essa, irmãos? Essa porta é o nosso coração. Temos que abrir o nosso coração para Deus. Se quisermos ser humanos melhores, pessoas melhores, diante desse sistema de coisas, temos que abrir a porta do nosso coração para Deus, para que Ele venha nos completar por inteiro, para que Ele venha fazer morada dentro de nós e assim resplandecer a luz sobre nós, para que todas essas pessoas aí fora, porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos, imitadores de Cristo, pequenos cristos, entendermos que todas essas pessoas são nossos irmãos, necessitam, tanto quanto nós, ouvir a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus, para ser preenchido com o Espírito Santo e o amor de Deus. O que Jesus nos deixou? Adorai o seu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. A pergunta que fica: temos colocado Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas? É preciso deixarmos todas as coisas de lado e pensarmos no reino de Deus, no nosso galardão que está no céu. O que esperamos é a volta do nosso Pai. É um lugar junto a Ele. A palavra vai dizer que já nos preparou morada. Deixe um dia viver o seu próprio dia. E Deus vai cuidar do nosso amanhã. A gente vive num sistema que é extremamente imediatista. Quer tudo para ontem, quer tudo para agora. Os planos de Deus não são nossos planos. E quando depositamos a nossa fé, a nossa convicção e a nossa esperança no Senhor Jesus, quem traça os nossos planos também é o Senhor. Então é nele que temos que depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, com todo o amor de nossa alma.
ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai, o lavrador. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá, porque terá uma vida eterna junto ao Pai. Cristo Jesus é a suficiência que precisamos todos os dias de nossas vidas, em todo o acordar, em todo o amanhecer. Há um milagre de Deus nos esperando. Muitos vão esperar ver um milagre, mas verdadeiramente, por estarmos aqui, nós já somos um milagre. Porque em Cristo somos salvos todos os dias, somos livrados todos os dias, perdoados todos os dias. E quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? Acho que todos nós conhecemos a cota de perdões diários. E muitas das vezes a gente vai ver que um pequeno detalhe, uma pequena frustração, um pequeno deslize afastam a nossa comunhão e nos afastam de nosso irmão. Temos que orar sem cessar, meus irmãos, todos os dias, por aqueles irmãos que se desviaram por fraqueza da carne, e pedir a Deus que faça o milagre de novo em suas vidas, para que ele retorne à casa do Pai, para que ele retorne a servir ao Pai como se deve servir. Porque como um filho pródigo e rebelde, é assim o ser humano, Deus é misericordioso e nos recebe de braços abertos novamente. Porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas. E quando Ele veio e morreu por nós naquela cruz, Ele nos deu esse direito de ser chamados filhos de Deus, de ser chamados filhos de Deus. É isso que vai nos convencer todos os dias que sentimos tentados, tomados pelas nossas vontades e pelas concupiscências da carne. Porque o pecado é astuto, o mundo jaz o maligno. O que o mundo nos oferece, aos olhos do ser humano, às vezes chega a ser deslumbrante, com tanta oferta pecaminosa que tem no mundo. Esse é o sentimento do ser humano. O salmista Davi, nos Salmos, ele falou assim: em pecado me concebeu minha mãe, e o pecado está diante de mim. A única forma de nos limparmos desse pecado e nos fortalecermos todos os dias de nossas vidas é tendo comunhão com Deus. Temos que nos fortalecer todos os dias, para que quando cheguem os dias maus, a gente já esteja cheio do Espírito Santo de Deus, como as 5 virgens prudentes.
estavam com azeite sobrando na botija. E quando o noivo chegou à igreja e veio buscar o seu povo, elas estavam preparadas. É nesse mesmo sentido que devemos caminhar e andar, cheio do Espírito Santo de Deus. Em todo tempo a gente vai ver que o Senhor nos direciona, Ele nos mostra o caminho, com a palavra de Deus, com os louvores, com a oração. Ele vai falar no teu coração. Basta dar lugar. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E mais, para darmos esse lugar, é preciso nos limpar. O Espírito Santo de Deus só habita em casa limpa. Então é preciso nos converter verdadeiramente diante de um propósito que nós seguimos e pregamos todos os dias. É preciso confessarmos esse amor, confessarmos essa vontade para as outras pessoas. O Evangelho de Deus tem que ser pregado, tem que ser proclamado e não pode mais esperar. Cada um aqui dentro dessa igreja pode ser considerado brasa viva para incendiar esse povo aí fora, para propagar a palavra e o Evangelho ao qual nós servimos. Mas também para isso é preciso que eles vejam a luz, como citado aqui no texto. A luz que vem, que vimos e que estamos aqui para ser testemunhas da volta de Jesus Cristo. Eles precisam enxergar Jesus em nós. Eles precisam ver a luz que brilha através de nós. E como o texto ensinou aqui, nós não somos luz. Nós não somos luz. O que nós temos que fazer é testificar essa luz todos os dias de nossas vidas, em cada oportunidade, em cada gesto, em cada atitude. E nunca perder uma oportunidade de semear a palavra de Deus. Porque quando estamos no Espírito, vivemos as coisas do Espírito. Há uma inversão de valores quando nascemos de novo. Servimos a um propósito maior. Servimos a um poder que é imensurável. Jesus é de uma grandeza tão grande que no Antigo Testamento, o terceiro mandamento é: não citarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Até para pronunciar a palavra de Deus, temos que estar preparados. E temos que estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Porque em todo tempo você vai viver o Evangelho. Você já não vai se encontrar mais nesse mundo. As coisas do mundo vão te incomodar. As músicas desse mundo vão incomodar os nossos ouvidos. Há algum tempo atrás foi proibido de se pregar nos vagões do trem. Foi proibido pregar a palavra de Deus. E não pensa que o que nós fazemos aqui, não há forças malignas aí fora tentando evitar, não. Porque há. Tem uma APL no Congresso. Nós fomos numa palestra e assistimos que ela foi rejeitada em todos os estados. Sabe o que eles fizeram? Levaram para o superior. Levaram para o superior. Para tentar empurrar a goela abaixo as vontades do inimigo. Temos que lutar. A palavra oração
é orar sem cessar, mas com ação. Temos que ter ação, atitude quanto às coisas de Deus. Em todo o tempo é preciso estar preparados para enfrentar esse sistema de coisas que nos oprime aí fora. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, para ser seguida com fé e praticada. É toda a palavra. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o alimento divino que nós temos que se alimentar todos os dias de nossas vidas, para estarmos revestidos contra esse sistema de coisas, revestido de toda a armadura de Deus, para que os dardos do inimigo não venham nos atingir. É preciso, meus irmãos, levantar o escudo da justiça. É preciso darmos as mãos uns aos outros. Porque quando um irmão está fraco, eu estou forte. Quando eu estou fraco, ele está forte. A gente não tem um termômetro para medir o grau espiritual. Nós apenas sentimos. É fácil sentir quando estamos fracos espiritualmente. Às vezes deslizando, pecando, com gestos, palavras e atitudes que não convêm a Deus. É o sinal que a nossa vida espiritual está começando a ser abalada. Quando falo orar sem cessar, é uma corrente de oração. E não é só orar pela nossa vida, é orar pela vida de nossos irmãos também, que estão enfraquecidos, que estão muitas das vezes perdidos, mas que nunca deixou de nos amar. Porque em todo momento, Jesus vai nos mostrar que o amor é o único caminho. O amor tudo suporta, tudo crê. É o amor de Deus em nós que nos faz cada vez mais vivos e cada vez mais fortes perante a presença dEle. Palavras do Senhor Jesus. Agora eu queria estar aqui orando, não só pelas nossas vidas, mas pela vida daqueles irmãos que se afastaram da nossa comunhão, da comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, estão precisando retornar à igreja, retornar a fazer a vontade do nosso Deus e continuar caminhando junto ao Pai, junto conosco, junto no mesmo propósito. Em nome de Jesus.